Bem, então, eu falei um pouquinho antes, né, gente, de que listas e vetores, que esse conceito de vetor é um conceito que antecede o conceito de lista. Lista é uma estrutura de dados, né, que a gente pode implementar em determinadas linguagens usando vetores. Existe estrutura de dados, e a gente vai ver lá na frente, o conceito de lista, fila e pilha, né? São conceitos que nas linguagens, mesmo aquelas que não têm lista no seu cerne, é uma estrutura de dados. Então, fila é aquela estrutura de que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Se a gente pensar numa fila do banco, né? Quando eu faço uma fila, seja ela onde for, fila do bandejão, fila do banco, a primeira pessoa que está na frente é a primeira pessoa a ser atendida. A lista não necessariamente, né? Eu tenho uma lista, mas pode ser uma coisa aleatória, eu posso acessar um elemento do meio da lista, do final da lista. E quando a gente fala de pilha, a gente está falando de pilha, quando a gente empilha, se eu empilho um conjunto de livros, o primeiro que eu empilhei, que está embaixo, é o último que sai, é o inverso da lista. Então, conceitualmente, a gente tem esses conceitos de lista, fila e pilha. A gente vai ver mais na frente. Só que tem um conceito anterior de vetores, né? Então, a ideia de usar vetor é um conjunto de elementos, certo? Um conjunto de elementos, porque se a gente pergunta assim, eu quero ler várias idades, até agora, até onde a gente viu e estudou, que a gente usou repetição, a gente pode ler várias idades dentro de um loop, né? Eu peço a idade da pessoa, somo. Peço a idade da outra pessoa, somo. Para tirar a média, por exemplo. E aí vou somando essas idades. Só que o que acontece? Eu vou perdendo os valores das idades, porque eu estou usando a mesma variável e o valor da idade vai ser sobrescrito, né? Eu vou perder. Eu leio o primeiro valor, aí leio o segundo, coloco em cima e assim eu vou perdendo. Então, essa é a motivação, né, de usar a lista, ou vetor, melhor dizendo agora, que é a gente ter vários números guardados, 100 números, 1000 números, e eu não perder esses valores, a possibilidade de não perder os valores que eu tenho e guardar todos eles, né? Diferentemente do que a gente vinha fazendo até agora com repetição, que eu podia sim tirar a média de alguns valores, mas eu ia perdendo ao longo do loop aqueles valores, né? Então a gente tem a ideia da lista e dos vetores, que é armazenar, ambos, né? Armazenam vários elementos. E eu tenho o mesmo nome, tanto quando eu vou criar uma lista, eu vou criar um vetor, eu vou ter um nome para a lista. Então, eu posso colocar idade, o nome da lista. Só que, nesse caso, eu não estou guardando apenas uma idade. Né? Eu vou guardar, nesse caso, várias idades dentro de que a gente chama de um arranjo. Arranjo de vários elementos de um mesmo tipo. E aí, aqui está dizendo essa informação que eu disse para vocês, né? Que Python, a gente usa lista para implementar vetor. Porque Python já tem um conceito de lista naturalmente, e aí a gente usa o conceito que Python já traz de lista para o conceito de vetor. Ele não tem originalmente o conceito de vetor como em outras linguagens, né? Por isso que está dizendo aqui, em outras linguagens, listas e vetores são diferentes, e no Python a gente está manipulando como se fosse a mesma coisa. Então, são vários elementos guardados em uma só variável, em um só nome de variável, em posições diferentes. Então, eu vou ter a primeira posição, que é a posição 0, guarda uma idade. Na posição 1, guarda outra idade. Na posição 2, guarda outra idade. E assim por diante, certo? Se eu tenho várias posições e eu tenho vários elementos, eu posso repetir os valores. Eu posso ter 2 pessoas com 20 anos, 3 pessoas com 23, e assim por diante. E eu não vou perdendo os valores anteriores. Né? Ele vetor em outra linguagem, em outras linguagens, ou boa parte delas, são tipos que a gente chama homogêneo. Quer dizer, se a primeira posição tem um inteiro, a segunda tem um inteiro, a terceira tem um inteiro, e assim por diante. Já Python, ele tem uma flexibilidade maior de guardar elementos diferentes, tá? De tipos diferentes. A gente vai ver alguns exemplos agora e mais para frente também. Então, aqui, só para ilustrar, se eu tenho um vetor de 7 números. Lembrando que, nas linguagens, se a gente tem vetores, as posições iniciam em 0, né? Vetores ou matrizes. Então, o primeiro elemento é posição 0, o segundo elemento é posição 1. Então, nesse exemplo, a gente tem de 0 a 6, porque eu tenho 7 números. E eu posso guardar em cada posição dessa, né, um valor numérico
se eu estou entendendo que são números. Então, todas as posições são pertencentes ao vetor. Observem que é um nome só, né? Números é o nome do vetor inteiro. Então, eu preciso ter algum elemento, alguma forma de acessar cada posição dessa. Então, como é que eu acesso a posição 0? Então, é números, eu pego o nome da variável e identifico com a posição. Então, números de 0, números de 1, e assim sucessivamente, né? Então, 0 é a primeira posição e 6 vai ser a última posição, porque é um vetor de 7 elementos. Então, a gente dá o nome da variável, né? Como é que a gente identifica uma lista ou identifica um vetor? A gente dá o número da variável e abre pochetes, né? E a gente diz quais são os elementos da lista. A gente pode enumerar, né? Dizer qual o primeiro elemento, qual o segundo elemento, o terceiro e assim por diante. Então, eu tenho o nome da variável, tem uma representação da lista e tem uma representação dos valores. E aqui embaixo a gente tem alguns exemplos. Então, uma lista vazia, né? Basta abrir e fechar. Uma lista de somente números, então tem números inteiros, aí observem que o número 5 se repete, né? Está na segunda posição e na última posição. Dias da semana, então eu tenho uma lista, um vetor de string, e eu tenho uma lista mista, né, de tipos diferentes, inteiros, floats e strings, que é a última lista aqui. 1, 2, 3.14 e Maria. E aí, para a gente ter acesso a cada posição, como eu falei antes, da lista, basta que a gente acesse aquela posição específica. Então, quando eu digo números 3, números na posição 3 igual a 15, eu estou atribuindo, colocando o valor 15 naquela posição. Então, 0, 1, 2, 3. Então, na quarta posição, eu estou colocando o número que eu desejo, na quarta posição. Se eu coloco print números, eu estou printando todos os valores da lista, certo? Então, ele vai printar a lista inteira, que é aquela lista que a gente tinha visto antes, de numéricos, de inteiros. Voltando, então eu tenho a lista inteira, então eu printo a lista inteira, 4, 5, 7, 15, 9, 5. E aí, se eu quero ler para uma posição, do mesmo jeito que a gente pegou aqui em cima e colocou o 15 na posição 3, eu posso também fazer um input, né? Eu posso pedir que o usuário digite o valor que eu quero, o valor que eu quero não, né? Digite um valor qualquer e que esse valor seja colocado naquela posição. Então, quando eu coloco int input, eu estou colocando na primeira posição, que é na posição 0, o valor que o usuário digitou, certo? Aí, se ele digitar 30, a gente vai printar. E aí, se a gente fez essa leitura, óbvio que o valor 4 aqui vai ser substituído pelo 30, porque a gente está dizendo, olha, coloque na primeira posição, que é a posição 0, o valor que o usuário digitou. Então, ele vai substituir o 4 da primeira posição pelo valor 30, que foi o valor digitado. Então, assim, aí eu acho que responde um pouquinho também essa questão do que foi dita antes. Acho que a gente vai trabalhar com append para adicionar elementos, mas se eu tento acessar uma posição que não existe, né, ele vai dar um erro. A gente estava falando de erros, né, de tratamento de erros no início da aula, então ele dá um erro se eu quiser, por exemplo, acessar a posição 7. A gente falou que são 7 elementos. Não, na verdade, esse não, né? 2, 3, 4, 5. Isso. São 6 elementos, mas a gente tem a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha última posição é a posição 5. Se eu mando printar, né, a posição 7 que não existe, eu não tenho esse elemento, ele dá erro, tá? Então, ele vai dar um erro, dizendo exatamente que está fora do range, que está fora da faixa, é uma posição, por isso que ele está falando, é um list index, quer dizer, o índice da lista é um índice que não existe, está fora dessa faixa, tá? E aí, para adicionar, respondendo também a pergunta anterior, a gente vai usar o append, ele adiciona ao final da lista. Então, eu quero adicionar um elemento novo. Então, aqui 30, 5, 7, 15, 9 e 5. Se eu dou números.append 40, eu estou adicionando 40 ao final da lista. Se eu printar essa lista, então agora eu tenho não mais 5 elementos, mas eu tenho 6 elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, eu tenho 7 elementos. Não, tá certo, né? Eu tenho... São 6 elementos? Não, são 7 elementos, só que vai de 0 a 6, né? Eu tenho 7 elementos de 0 a 6, porque eu acrescentei mais um elemento ao final da lista. Lembrar o seguinte, em outras linguagens, por exemplo, como a gente falou comparativamente o C, quando você define um vetor em C, você define um vetor de tamanho X. Se eu definisse em C um vetor de tamanho 10, eu não poderia acessar o tamanho ou o elemento, né, da posição 11, por exemplo.
tá? Porque eu tenho 10 elementos. O Python, você pode crescer essa lista, diferentemente do C, que ele é uma criação estática do vetor, certo? Mas em C a gente usa vetor para simular a lista, foi o que a gente falou no início. E aí eu posso também adicionar, tanto ao final da lista, como eu posso adicionar numa determinada posição, com o insert. Observem que isso é próprio do Python, porque ele já tem implementado esse recurso de lista. Então, eu posso apendar, que é ao final, né? Eu posso, no final, colocar um elemento, ou eu posso colocar um elemento numa determinada posição específica com insert. Então, se eu coloco aqui insert 1, 500, eu estou colocando o número 500 na posição 1. Então, é como se eu estivesse abrindo a lista, né? Eu faço uma abertura na lista e faço a inserção daquele elemento naquela posição, tá? E não usando mais, então usando ou append ou usando o insert. Então, o insert, ele coloca numa posição desejada, tá certo? E o append, ele coloca na última posição. E aqui tem uma outra observação, né? Então, a gente tem aqui os elementos da lista. 30, 500, 5, 7, 15, 9, 5, 40. Se você usar um insert em uma posição maior que a última, suponhamos, eu coloco números.insert 10. Não tem essa posição, ele vai apendar no final. Ele vai entender que é para colocar no final. Se for uma posição maior que a última, ele vai funcionar semelhante ao append, que é colocar no final. Então, ó, a gente viu até agora, né, o que é uma lista, como a gente cria uma lista, né, a gente pode inserir um elemento num espaço com append no final ou insert uma posição. A gente vai falar agora como a gente remove elementos da lista. Então, se eu tenho essa lista, que é aquela lista anterior, eu tenho agora 8 elementos, então do 0 ao 7, né? 30, 500, 5, 7, 15, 9, 5 e 40. Então, a gente tem duas maneiras que a gente vai remover. Ou remove a primeira aparição, então se eu coloco números, remove 5, ele vai tirar o elemento. Observem que o número 5 ele é repetido, né? Então, ele não tira todos os valores iguais a 5, ele retira com remove o valor, a primeira aparição daquele valor. Então, ele encontrou o primeiro 5 depois do 500, ele removeu o 5 daquela posição. E você pode também remover pela posição, com o pop. Então, se eu coloco números.pop3, ele vai na terceira posição, tá? 0, 1, 2, 3. Se a gente olhar essa lista anterior aqui, no item 1, 0 é o 30, o 1 é o 500, o 2 é o 7, o 3 é o 15. Então, ele remove aqui no pop o 15. Então, ele removeu não pelo valor, como remove, mas ele removeu pela posição. Aí eu fico 30, 500, 7, 9, 5 e 40. Então, a gente tem essas duas possibilidades, né? De remoção pelo valor ou de remoção pela posição. Quando a gente remove pela posição, o valor que está sendo guardado aqui é o valor que foi retirado. Porque, de repente, a gente quer retirar o valor da lista e quer manipular depois, para testar alguma coisa, ou para pegar aquele número e somar, enfim. Então, esse X é exatamente o número que foi removido. Bem, então a gente tem aqui o 15, que a gente falou, e se o pop não tiver parâmetro, ele remove o último, tá? Popar quer dizer tirar o último, ele vai tirar o que está no final da lista. E aí vamos ver alguns exemplos, coisas que a gente já vem falando aqui para ver se está tudo certinho, né? Vamos por partes. Então, imprimir o sexto elemento é a posição 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 é o sexto elemento. Imprimir um elemento com a posição específica. Você pode usar, sim, uma variável, x, e dizer, imprima o valor, né, numérico que está naquela determinada posição x. Esse x pode estar, inclusive, como eu falei, dentro de um for, dentro de um loop. A gente vai ver daqui a pouquinho. Imprimir um elemento com a posição específica. Se eu digo assim, imprima número x mais 2, eu estou pegando o valor do x. Se o x for 0, ele vai pegar 0 mais 2. Então, ele está printando o número da posição 2. Se o x for 1, ele vai botar 1 mais 2. Então, ele está printando o elemento da posição 3. E assim por diante. Outro exemplo aqui, né, do x igual a 3, se eu coloco o número de x igual a 20, eu estou atribuindo o valor 20 à posição 3. X igual a 5, eu estou atribuindo o valor 32 à posição de x, que é 5. E assim por diante, eu posso tratar o x, né, de qualquer forma.
essa atenção aqui que a gente pede é que, só para vocês entenderem que como o Python é uma linguagem dinâmica, né, ele não é tipado estaticamente, né, em tempo de compilação, você, durante a execução, você pode mudar o tipo da variável, números, se você coloca números é igual a uma lista, inicialmente. E depois, se você dá números é igual a input, você vai perder a lista, né? Você vai perder os valores da lista que estavam armazenados anteriormente. Então, é só um cuidado, na verdade, é um lembrete, né? Para a gente ter cuidado de que toda atribuição a uma variável que você esteja usando, ela sobrepõe, né? Sobrescreve o valor que você tinha, tá? E aí, a gente veio falando, né, que a gente pode colocar um X na posição da lista, né? Então, para isso, colocar um X ou uma variável qualquer, tem esse exemplo para mostrar para a gente essa possibilidade do uso da repetição, né, para o preenchimento de uma lista, para a formação de uma lista, para a composição de uma lista. Então, se minha lista inicialmente está vazia, então eu tenho uma lista vazia, tá? E eu não sei a quantidade de elementos a priori aqui dessa lista, porque ela está vazia. Se eu coloco for i in range, a gente já viu isso, né, na repetição, 10, esse in range 10, eu estou dizendo que vai de 0 a 9. Então, eu vou criar uma lista com 10 elementos, da posição 0 à posição 9. E eu vou dando append, só que eu estou appendando aqui o 0. Né? Então, eu criei uma lista só de números, só de zeros, preenchidos com 0. Então, lista.append 0, eu vou fazer isso 10 vezes. Lista.append 0, eu estou colocando 0, 0, 0, 0, 0, 10 vezes. Eu poderia substituir o 0 pelo i, por exemplo. Se eu faço a substituição do 0 pelo i, eu vou apendar o quê? Eu vou apendar números crescentes de 0 a 9, né? Então, na minha lista aqui ficaria 0, depois 1, depois 2, ficaria, na verdade, com os valores equivalentes aos índices. E aí a gente pode apendar o valor que a gente quiser. Aqui eu só estou fazendo uma lista preenchidas com 0. Se eu faço aqui lista de 0 igual a 50, o que é que eu fiz? Eu vou trocar o primeiro valor por 50. Então, eu substituo o primeiro valor da lista por 50. Se eu digo lista 1, 100, eu estou trocando o segundo valor por 100. Tá? E assim, sucessivamente, né? Lista, aí eu coloco aqui um i. I é 7. Se i é 7, eu digo lista de i, eu estou dizendo que é na posição 7. Então, eu coloco 4 na posição 7. Se o i agora é 3, então a gente vai alterar esse valor de posição 3 para 300. Tá? E assim por diante. Então, vamos agora para um exemplo, daqueles exemplos que a gente já viu, inclusive, só que a gente viu com repetição sem lista. Né? Agora a gente vai falar do uso de repetição com a lista. Então, eu tenho 10 valores, e que eu quero armazenar os 10 valores, e guardar os 10 valores, e depois mostrar os 10 valores. Então, a minha lista começa vazia, eu vou fazer aquela a mesma coisa do slide anterior, né? For in range 10, tem 10 elementos do 0 a 9. E vou colocar um input aqui. Então, eu li o número e estou pedindo, né? Digite o número. Ele vai ler para essa variável aqui. E eu vou apendar na lista o número que o usuário digitou. Lista.append número. Então, eu peguei o número que o usuário digitou, que eu não sei qual é exatamente, e já coloquei como primeiro elemento. Depois ele volta, repete, coloca no segundo elemento, e assim por diante ele vai colocar 10 números. E agora a gente vai fazer a impressão dos 10 valores. Tá? Se a gente quisesse colocar aqui embaixo, print, lista, tudo bem, ele ia printar a lista toda. Só que ele printa a lista toda na sequência e dentro da lista, né? Sem formatação. Se a gente quiser formatar, imprimir cada elemento separadamente, a gente vai usar de novo a mesma repetição que a gente usou em cima, a gente está usando embaixo. For in range 10, print lista de i. Aí eu posso botar um barra N para pular a linha, eu posso, enfim, formatar como eu desejar. E eu vou imprimir cada elemento separadamente. Né? Mas vai fazer o print de todos eles. Tá? Tá, e tá aquele código que a gente falou, né? Da leitura, do preenchimento da lista e da impressão. Então, tá no main aqui, no lista, import slide 18. Eu vou executar, depois a gente tem, ele pede 10 números, né? Números
que o usuário deseja, qualquer número que o usuário desejar. Então, o primeiro eu vou botar 9, não está com tratamento de erros, então eu não vou nem colocar letra, porque senão vai dar erro aqui, que a gente não fez tratamento de erro. Então, 8, 7, 6, 5, botando decrescente a partir do 9. Gente, esqueçam esse erro aqui de baixo, porque esse erro daqui de baixo é o acerte que eu não tirei, certo? Eu tinha que ter tirado esse acerte aqui, mas desconsiderem o erro de baixo. Aqui, ó, eu digitei 10 números decrescentes, do 0, ou desculpa, do 9 ao 0. E aí depois eu coloquei valores lidos, ele vai imprimir um por um. 9, 8, 7, 6. Então ele está imprimindo todos os números que foram lidos. Então esse for, o primeiro for, ele só faz o append, né? Se eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui, print, lista. Vou fazer de novo o preenchimento. Aí eu acrescentei aqui, que não tinha, o print lista, que foi o que eu falei antes para vocês. Se eu coloco o print lista, ele imprime nesse formato aqui, no formato de lista, com os valores separados por vírgula. Né? 9, 8, 7, 6. Cada elemento que eu coloquei, ó, o 9 na primeira posição, o 8 na segunda, o 7 na terceira e assim por diante. Se eu faço dessa forma aqui com for, ele já imprime um sobre o outro, né? Porque o for do Python ele já tem implicitamente o barra N, ele vai imprimir um abaixo do outro. E aí eu podia imprimir como eu desejasse. Eu podia botar um texto aqui dizendo primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. A gente permite uma flexibilidade na impressão se a gente usa o for imprimindo elemento por elemento. Ok? Tem aqui uma outra possibilidade de imprimir. A gente viu a primeira possibilidade é essa que está aqui em cima, né? For in range 10, pega e lê, na verdade, todos os números e imputa, quer dizer, vai apendando, né, o valor na lista. A gente viu que a gente pode botar, no exemplo anterior, a gente colocava o 10, mas a gente colocava 10 porque a gente já sabia o tamanho da lista, ela tinha um tamanho fixo, né, constante, que foi o tamanho que a gente viu aqui. Mas se a gente não souber o tamanho da lista, porque o tamanho da lista é dinâmico, né? Esse tamanho pode crescer, a lista pode crescer ou diminuir, a gente pode usar a função len, que significa tamanho. Então, se eu faço for in range len lista, esse len lista traz o tamanho da lista. E a gente faz a impressão de cada elemento da lista. Então, a única coisa que a gente fez do exemplo anterior para esse foi substituir o 10 aqui embaixo pelo tamanho da lista. E isso é importante, sobretudo quando a gente desconhece qual o tamanho da lista, porque essa lista pode diminuir ou aumentar. Outra possibilidade para o mesmo exemplo, que a gente chama de for each, quer dizer, para cada elemento. Eu posso printar cada elemento da lista usando o for dessa forma aqui, ó. For elemento em lista. Isso funciona para as listas. O que eu estou querendo dizer? Que em vez de percorrer pela posição 0, 1, 2, 3, ele vai percorrendo a partir do início cada elemento da lista. Então, esse elemento aqui é a variável que vai ser modificada de posição à medida de cada for, né? Cada loop, a cada volta, esse elemento é o próximo, esse elemento é o próximo. Então, fora elemento em lista, eu vou printar o elemento, porque eu estou percorrendo aqui, ó, é como se eu tivesse... deixa eu voltar aqui rapidinho no Replit. É como se a gente tivesse um ponteiro, né, alguma coisa que identificasse que está na primeira posição. Então, quando eu digo for elemento, ele vai pegar cá, quem é o elemento dessa posição? O elemento dessa posição é 9. Aí ele vai printar o 9. Depois muda, né, a posição automaticamente para o próximo elemento. Quem é o elemento? O 8. Então, nesse caso, ele vai printar todos os elementos até chegar ao final da lista. Então, for elemento em lista significa isso, que é percorrer a lista do início ao fim e pegar o valor que está naquela posição. Então, ele vai aumentando, pega o elemento, aumenta de posição, pega o elemento, aumenta de posição, pega o elemento. Essa é outra possibilidade que tem de interação na lista.
Vamos lá para o exemplo 2. Então, 7 valores inteiros, armazenar e mostrar em ordem inversa. Eu quero ler e mostrar em ordem inversa. É relativamente simples, porque a gente já tem o primeiro exemplo, que é a leitura, em vez de ser 10, a gente tem 7, né? Tem os 7 elementos, crio a lista, e a gente, uma coisa que vocês já sabem, né? Se eu quero inverso, eu posso ir do 6 ao menos 1, porque como são 7 elementos, a última posição é a posição 6. Se eu vou até menos 1, ele vai até a posição 0, e vai decrescendo de menos 1 em menos 1. Então, essa é uma forma de printar na ordem inversa. Se você tem que ler N valores, e N é um número entre 1 e 100, né, para armazenar na lista, e mostrar só os valores pares agora, tá? Então, você vai ler o N. Observe que agora já tem o acerte aqui. Esse acerte poderia ter sido usado, inclusive, né, no início da aula que a gente falou de é inteiro, não é inteiro, enfim. Então, essa é uma possibilidade, ó. Eu estou usando o acerte dentro do código, né, verificando se o N é inteiro, esse ex-instância é uma instância de, né? Verificando se N é uma instância de inteiro, eu posso verificar se N é uma instância de float e de qualquer outro tipo. E se N está entre 1 e 100, tá? Tá, então vamos lá. Eu tenho N, que é o tamanho que eu quero, que é de 1 a 100, mas pode ser, né? Nunca pode ser maior que 100, nunca pode ser menor que 1, negativo, mas pode ser 3 elementos. Então ele vai ler o N, que limita a quantidade de elementos da minha lista, está appendando esses números, quer dizer, está crescendo a lista. Depois eu quero verificar quais são os números pares dessa lista. Então eu vou fazer um if. A gente já verificou isso no início, né? Como para verificar se é par, eu divido por 2, pego para ver se o resto é 0 e vou imprimindo apenas os pares. Vamos pegar esse código, ele vai pedir a quantidade de elementos, né? Então vamos botar 3 elementos. Então ele leu N válido e aqui ele pergunta: digite o elemento 1 da lista. Por que 1? Porque ele pega o I, que é 0, mais 1, então ele coloca, né, digite o elemento 1 da lista. Vou botar aqui 12, digite o elemento 2 da lista, digite o elemento 3 da lista. E aí ele diz, os valores pares, 12 e 4. Vamos testar de novo. Vamos colocar um número superior a 100. Eu quero 200 elementos. Aí o que é que vai acontecer, né? Ele não passa na asserção, mas ele dá erro. Então, o ideal seria fazer o try except, né, para evitar o erro, e botar o assert, embora tenha aqui, né, é uma instância de inteiro, ele, na verdade, isso aqui, embora seja uma instância de inteiro, deu verdadeiro, e aqui deu falso, ele dá erro no assert. Então, a gente deveria, na verdade, colocar o assert como teste embaixo, que seria melhor, e colocar o try except, e não sei quem foi que perguntou, e fazer o tratamento do N entre 1 e 100, e usar sim, aí sim valeria, né, a pena colocar o ex-instance no while e colocar isso no while. Acho que foi isso que a pessoa perguntou. Então, a gente trocaria isso, colocaria embaixo e faria o try except ou o while dentro do código. Aqui outro exemplo, ler 20 notas, armazenar numa lista, imprimir a média das notas e as notas acima da média. Por exemplo, esse é um exemplo clássico de que se eu não usar vetor e lista, a gente não conseguiria fazer. Por quê? Aqui está dizendo, calcule e imprima a média das notas. A média das notas, eu conseguiria fazer de outro jeito, usando loop sem vetor ou lista. Porque a gente ia somando, né? Eu somo, depois eu divido por 20 e tenho a média. Mas eu vou perdendo as notas à medida que eu vou somando e vou lendo outra nota, eu vou sobrescrevendo a nota anterior. Só que eu perco todas elas, embora eu tenha a soma delas. Então, para calcular a média, eu conseguiria fazer sem lista e sem vetor. Mas para comparar a média com cada nota, eu preciso guardar essas notas. Então, por isso que é importante agora o uso de vetor e lista, né? Então, eu tenho inicialmente uma lista vazia, eu tenho um range de 20, porque são 20 notas, eu vou lendo as notas floats e vou guardando no vetor, vou appendando. E vou somando, como a gente aprendeu a fazer antes, né? Eu pego soma, que era 0, somo com a primeira nota. Eu vou guardando as notas. Terminado esse for, eu tiro a média. Aí eu posso ter uma outra repetição. Aqui a gente está printando a média, né? Aí eu posso ter uma outra repetição.
que é essa repetição aqui inferior, de novo até 20, e vou fazer um if para comparar cada elemento. Então, notas de i. Notas de i, quer dizer, é a nota da posição 0, depois a nota da posição 1, depois a nota da posição 2. Eu vou comparar todas elas com a média que a gente calculou. E se for superior, porque aqui dizendo, né, tá dizendo imprima as notas que são acima da média, superior à média. Se forem superiores, eu vou imprimindo uma a uma. Imprimo uma, depois a outra, depois a outra. Então, ele faz uma impressão seletiva, somente daquelas que são superiores. Nesse exemplo, é um exemplo clássico de que a gente precisa, né, usar vetor, matriz, para guardar aquelas notas. O mesmo exemplo anterior, uma única substituição. Observe que aqui embaixo tem in range e aqui tem aquele for each, né? For nota e notas. Quem é notas? Notas é a lista. Nota é uma variável que corresponde a cada elemento da lista. Então, se a nota for maior do que a média, imprima a nota. Talvez usar essa variável nota e notas possa dar alguma confusão, né? Mas você pode usar uma variável com outro nome. Notas, ela é o coletivo, é o conjunto, é a lista. E essa variável nota é um elemento dessa lista, é um único elemento da lista. Então, é o primeiro, depois o segundo. Cada vez que o loop retorna, o ponteiro está mudando de posição no vetor, tá certo? E vendo os próximos até chegar ao final da lista. Aí a gente tem aqui né, o que a gente falou do desenvolvimento dirigido a testes. Então, a gente vai pensar nas possibilidades aqui de calcular a média. Então, se eu tenho 3 valores, a média aqui dos 3 valores vai ser 10, a média dessa lista de 5, 3, 1, 9 e 7 vai ser 5. Então, a gente está fazendo aqui os testes, né? Média de um único elemento é ele mesmo, a média de 6,5 é ele mesmo. Então, a gente tem as possíveis entradas e as possíveis saídas. E também a gente tem um acerte de que a média, né, desses 3 valores deve estar, é uma dízima e deve estar entre esses 2 valores aqui. Então, para isso, a gente tem aqui a função média, que vai ter soma, contador, for nota em notas. Eu estou somando todas as notas daquela lista de notas e estou somando um contador, né? Aqui a gente está imaginando que nessa função média eu possa receber uma lista de qualquer tamanho. Como eu não sei o tamanho da lista, como a gente viu aqui nos casos de teste, né? Eu tenho 3 elementos, aqui eu tenho 5 elementos no segundo exemplo, no terceiro eu tenho 2 elementos. Então, como a gente não sabe a quantidade de elementos da lista, eu vou fazer um for nota em notas, embora a gente pudesse também usar o len, então, e vou somando essas notas. E esse contador é exatamente para contar, né, quantos elementos eu tenho na lista. Então, ele vai contador igual a contador mais 1, contador igual a contador mais 1. Então, ele pega 0 mais 1, 1 mais 1, 2, e assim por diante. Depois, ao final, ele calcula a média, e aí a gente vai verificar se a média corresponde ao valor do teste que a gente colocou, certo? Outro exemplo tem a ver com uma das perguntas do maior e menor, que foi feita logo no início, né, da aula, acho que foi o Wesley, não sei, de verificar qual a maior das notas digitadas. Esse primeiro for é igual, a gente tem aqui ler 25 notas, o código está reduzido para 5 só para não se alongar, né? Fazendo as 25 entradas, somente por isso. Mas a gente tem 5 notas e criou o vetor de notas. Como eu quero ver qual é a maior nota, e eu já tenho o meu vetor preenchido, qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia é fazer o seguinte: eu pego a primeira nota, vamos imaginar que a primeira nota seja 4. Eu pego a primeira nota e guardo na variável maior. Se eu guardo a minha primeira nota na variável maior, eu estou entendendo que esse 4 inicialmente é a maior nota, que é a primeira. Então, a primeira nota para mim vai ser a maior. Quando eu comparo aqui, ó, notas de I maior do que maior, eu estou indo de 1 a 5, então eu vou de 1 até a posição 4, né? Eu não estou comparando com a posição 0. Por quê? Porque eu já disse que a primeira posição, que é 0, é a maior nota. Então, ele está comparando agora a posição 1. Imagine que a posição 1 tenha a nota 3.
e a gente guardou em maior a nota 4. Então, o 3 é maior do que o 4? Não. Então, ele não entra no if e volta. Ele volta agora para a posição 2, que é o terceiro elemento. Então, se o terceiro elemento for 7, ele vai dizer 7 é maior do que 4? É. Então, ele vai pegar e fazer o seguinte, o maior agora não é mais o 4, o maior agora é o 7. Então, ele vai substituindo. Então, eu peguei, e isso acho que responde a Wesley, acho que foi o Wesley que perguntou a questão do maior e menor. O maior e o menor, você vai considerar, você pode considerar, essa é uma lógica, um raciocínio, pode ter outros, você pode considerar o primeiro elemento como maior ou menor. Então, eu considerei o primeiro valor como maior e ele vai ser substituído se a gente encontrar na lista outro número que seja maior do que ele. Então, ele vai trocando aqui nesse for. Tá, então vamos lá. O outro exemplo, esse aqui é o mesmo exemplo, só que em vez do range, né, nesse primeiro exemplo a gente está usando o range de 1 a 5, a gente está usando agora o for each, que é para cada elemento. Então, for nota e notas. Né? É a mesma lógica, só que em vez de usar o índice, não estou mais trabalhando aqui notas, né? No anterior tinha notas de i, quer dizer, a variável. Gente, inclusive aqui tem um erro, né? Nota em range, não. É i. Eu vou corrigir isso, tá? For i in range. Nesse primeiro. Aqui que é notas em nota, que é cada elemento. Aí ele compara o primeiro elemento. Nesse caso aqui, ele está comparando, inclusive, o primeiro elemento com ele mesmo. 4 é maior do que 4? Não, ele não troca. Ele vai comparar o segundo elemento com o primeiro. 7 é maior do que 4? Ele troca. E ele vai comparando cada elemento. Agora, é só a validação, né, do calcular o maior. Então, aqui, eu tenho uma lista com 3 elementos, o maior é o 5. Deseja-se, né, que nesse teste do acerte, o maior valor seja o 5. Aqui também o maior valor é o 5. No terceiro exemplo, o maior valor é o 10. São os casos de teste, né? Numa lista com um único elemento, o valor maior é ele mesmo. E nessa lista aqui de números reais, o maior elemento é o 9.1, no caso de teste. Então, passando o vetor notas para a função maior, ele vai guardar o primeiro elemento, for nota e notas, e aquele for each, ele vai testar e retornar o maior, e aí a gente espera que esses casos de teste sejam válidos, né? Se não está tratando, por exemplo, aqui string, né, texto, caractere, não está se tratando, mas era para a gente tratar também os casos inválidos, né? Mas aqui são os possíveis casos válidos, e ele está fazendo os acertos ali, ok? A gente tem aqui mutabilidade de listas, que é uma coisa que... Lembra quando a gente falou em função? Eu falei que função tem passagem de parâmetros por valor e por referência, não sei se vocês se recordam. Passagem de parâmetros por cópia, as variáveis existem e copia o valor, né? Então, se eu tivesse a variável aqui, por exemplo, nessa função cresce2, qual é a variável que a gente está mandando? Dados. Qual é o nome da variável aqui na função, no parâmetro? Lista, certo? Se fosse passagem por cópia, todos os dados que estivessem nessa lista, todas as informações que estivessem nessa lista dados, seriam copiados para a lista chamada lista. Então, eu teria na minha memória a variável de escopo global, que é dados, com os valores 0, 5, 10 e 15, e eu teria a variável local lista com os valores 0, 5, 10 e 15. Só que em Python, é diferente das variáveis primitivas, né, como inteiro, float, quando a gente passa uma lista como parâmetro, essa passagem na função é chamada de passagem por referência. Então, a gente não copia os valores. É como se na memória a gente estivesse apontando para o mesmo espaço de memória, certo? Eu estaria... minha lista se chama dados, explicar no desenho, que acho que talvez fique mais fácil para vocês, se vocês não entenderem. Então, dados tem esses valores, né? 5, eu vou printar dados aqui, 0, 5, 10 e 15. Quando eu chamo cresce2, e ele chama a função lista, o que é que a gente está fazendo nessa função cresce2? Eu estou acrescentando 2 valores. Então, 0, 5, 10 e 15,
ele vai ficar agora com 0, 5, 10, 15, 30 e 40, mais 2 valores. Se fosse passagem por cópia, dados, se eu fizesse a impressão de dados aqui embaixo, na perspectiva anterior que a gente falou de passagem de referência por cópia, dados estaria imutável. Ele ficaria 0, 5, 10, 15, apenas. Porque as mudanças aconteceriam na variável lista. Mas não é isso que acontece, porque a passagem agora é por referência. O que é referência? É que duas variáveis apontam para o mesmo espaço de memória. Então, por isso que é o nome referência. Duas variáveis estão fazendo referência à mesma posição de memória. Então, tanto dados quanto lista estão apontando para o mesmo espaço de memória. Então, não existe uma cópia de uma passagem por cópia. Não existe uma cópia de valor, existe uma cópia de endereço. Então, ambos apontam para o mesmo lugar. Qualquer alteração que eu fizer em lista, essa alteração vai ser refletida em dados.